unidade CG, eu escolhi esse porque ninguém ficou responsável por ele. Então, o objetivo do trabalho é apresentar a área de estudo e definir a melhor fundação em detrimento do tipo de solo analisado. Aí eles fizeram uma introdução, né, aqui, que a escolha do tipo de fundação tem que ser função da intensidade da carga e da profundidade da camada resistente, por exemplo. Então, eles vão analisar a viabilidade técnica e econômica do projeto e execução das fundações, definir o comportamento geotécnico dos elementos de fundação quanto às características dos perfis geológicos do solo estudado. O que significa isso? Primeiro, vai ser feito o estudo do perfil geológico, né, daquela unidade geotécnica. Aí, em seguida, a gente vai analisar cada tipo de fundação com base naquele perfil, né? Se seria possível, se existia alguma característica naquele perfil que impossibilitaria o uso daquela fundação, se apresentaria algum risco, então, se seria possível ou não a utilização de uma determinada fundação. Então, a gente vai analisar cada fundação baseado no perfil do solo estudado por cada grupo. Então, aqui a gente vai fazer isso para o perfil CG. E depois eles vão fazer o quê? Vão determinar, entre todas as opções analisadas, a fundação mais adequada para o local estudado. Então, primeira coisa aqui, né, vai ser apresentar a área de estudo. Por quê? Porque a primeira parte do trabalho seria apresentar os requisitos de obra. Aí, depois de conhecer quais são os requisitos da obra, é que a gente vai analisar as opções, né, de fundações disponíveis. Então, aqui, a gente começou com o estudo do perfil geotécnico do solo, mas a gente também vai estudar as características estruturais da obra, arquitetônica, o uso, a vizinhança, né, todas aquelas outras características. Então, a primeira coisa que é a unidade do solo, que é a parte mais difícil, na verdade, né, é a gente interpretar o perfil, fazer uma caracterização desse perfil e como ele iria influenciar cada tipo de fundação. Então, a localização que foi escolhida. Primeiro, a unidade geotécnica é a CG, que é um cambisolo substrato de granito. Ele é analisado como um solo que fica no centro da cidade. Esta unidade encontra-se distribuída nas áreas periféricas da ilha, junto aos limites da bacia ou entre unidades residuais, como solos litólicos e podisólicos. Então, aqui ele está mostrando que o local, né, em que essa unidade fica. Por exemplo, a gente sabe que Florianópolis é uma ilha. Essa unidade, ela fica no centro. Então, ao redor dessa unidade, nós temos áreas periféricas que são constituídas de solos residuais. Aqui eles falam que são os litólicos e os podisólicos. Então, a partir daí, a gente consegue entender como a construção poderia influenciar também na vizinhança, né? Pronto. Aí, aqui, ó, nós observamos a ilha e a unidade CG está marcada em vermelho. Vocês observam que ao redor dela fica a parte do mar, né? No oceano. Aqui, ó, o que ele vai explicar o que é o solo cambisolo CG. É um solo com uma sequência de horizontes A e B, e inicialmente, e depois com o solo C espesso, um pouco espesso, até que ele atinge o solo R, que é um solo bem drenado. Esse solo ocorre próximo a topos de morros e tendem a possuir um grande número de matacões. Então, é uma informação muito importante, né? A gente saber que ele está localizado próximo a topos de morro. Então, o que acontece? A gente sabe que em topos de morro acontece escorregamentos de solo. Pode estar, né, em processo de escorregamento. É um solo que está sujeito a isso, a queda, né, devido ao transporte por gravidade. E a gente sabe que um solo em transporte de gravidade, ele recebe vários tipos de solo. Solo fofo, né, escorregado, pedras,
blocos de rocha. Então, por causa disso, com o tempo, né, o solo, ele sendo um tipo de solo sedimentar, né, transportado, é um solo que possui mistura de vários tipos de solo. Então, é um solo bem heterogêneo, um solo que, ao mesmo tempo que ele possui característica de solo fofo, ele também possui blocos de rocha, né, pedras, e isso dificultaria muito a maioria dos tipos de fundação. Não é um solo rígido, né, porque é um solo escorregado, e também, além disso, ainda tem esses blocos de rocha atrapalhando. Aí aqui ele mostra de que é feito as camadas do solo lá. Então, inicialmente tem a camada de solo orgânico, que pode aparecer em qualquer tipo de solo, né? Aí tem o horizonte A e o B, que tem lá no local o C e o E. Tem todas essas camadas aí no solo CG. O solo horizonte A e B são horizontes mais finos, lá na parte superficial. O A é formado por fragmento de rocha, matéria orgânica e humus. Tem o horizonte B, que é uma camada mineral pobre em matéria orgânica, rica em compostos de ferro e minerais resistentes como o quartzo. Em seguida, ele tem uma espessa camada de horizonte C. Ele diz que não é tão espessa, né? É uma camada de solo de mineral pouco ou parcialmente alterado. O que significa isso? Significa um solo que advindo de uma rocha, né? Do intemperismo de uma rocha, então é um solo residual. O solo do horizonte A e B são solos, o A, por exemplo, é a parte do solo transportado, o solo B tem presença aqui de partículas ainda da camada superficial, e tem também depósitos aí de ferro e minerais, né, partículas que podem ter sido originadas do solo residual, aqui ele não especifica, né? Mas pelas características de ser quartzo, minerais, possa ser que ele tenha sido originado do escorregamento, né, partículas de areia, de argila, devido ao escorregamento, e possa ser que ele também tenha vindo do solo residual, ele não especificou por enquanto ainda. Já no solo C, como ele especifica aqui, que é um solo parcialmente alterado, pouco ou parcialmente alterado, pela palavra que vocês observam em alterado, essa palavra representa o quê? Representa um solo residual, né? Que significa blocos de rocha que estão sofrendo, que foram alterados, né? Uma rocha que foi alterada. Aí o horizonte R, que é a rocha matriz, que não está alterada e que deu origem ao solo. Então, é o solo da rocha sã. Então, assim, pelo que a gente está vendo aqui, o que a gente obtém na análise de fundações? Em que solo seria interessante cravar a nossa fundação? Nós observamos que, por exemplo, no horizonte A não é interessante. Solo orgânico é um solo fofo, é um solo que totalmente inadequado, né, para as fundações. O solo B, aqui fala que é uma mistura de vários grãos, mas aqui não diz se é um solo rígido ou não. Mas, independente disso, ele tem presença de blocos de rocha, esses horizontes aí, por conta do escorregamento, e como ele mesmo falou, tem matacões. E o horizonte ser alterado, então, com certeza tem matacões. Então, assim, não é interessante a gente assentar fundações em cima de matacões, isso aí eu acho que todo mundo sabe, né? Seria se a gente fosse cravar uma fundação e ela ficasse assentada numa fundação, num matacão, o que ia acontecer? Esse matacão, ele é só um bloco de rocha. Então, ele está sujeito a um movimento. Então, na hora que a fundação fosse assentada nele e sofresse um recalque, o matacão ia recalcar junto, né? Então, ele não é um... Esse CG significa o quê? É o solo CG. Solo CG significa cambissolos, que eu li aqui, ó, que no início, cambissolo originado de granito, entendeu? Sim, sim. É um tipo de solo. Assim, o que acontece? No estudo de caso de vocês, cada um tem um tipo específico de solo. Tem um latossolo, tem um podzolo,
tem o litólico, tem o cambissolo. Então, assim, esses nomes específicos são que caracterizam cada um dos solos. Então, realmente tem que fazer um estudo de cada um deles para saber mais as características. Então, é isso que ele está fazendo aqui, ó. Ele tá estudando, né, como é a caracterização desse cambissolo. Cambissolo está ligado a quê? Aos minerais que estão presentes no solo, que no caso aqui são compostos de ferro, minerais, quartzo, e são originados do granizo, né, da rocha do granizo. Sim, o que acontece? A fundação não pode ser aplicada em matacão, a gente sabe disso. Então, qual seria o local ideal para a gente assentar nossas fundações, pelo que a gente está estudando até aqui? A gente ainda não tem um conhecimento suficiente, a gente ainda vai ver novos slides, né, novas informações, mas até aqui, nos parece que o melhor lugar para assentar essa fundação é no horizonte R, é na rocha matriz, porque aí a gente teria uma garantia de resistência, né, de rigidez. No horizonte C seria um problema se a gente assentasse em algum matacão achando que fosse uma camada resistente. No horizonte B também é problemático, porque é um solo que possui solo fofo, né? Então, com certeza não é um solo que tem resistência. Então, aqui só são algumas informações, gente, que eu estou prevendo, né? Eu estou fazendo uma análise aqui das informações que a gente tem até agora, mas a gente vai ver aqui mais características, ó. A gente vai ver o perfil ainda de sondagem. Aqui, por exemplo, ele mostra que esse solo é semelhante ao solo PVG, que é o pó disólico vermelho granítico, que eu acho que um dos grupos possui essa característica aí. A distinção fundamental entre esses dois solos é o grau de desenvolvimento do horizonte B e a sua espessura, que é inferior a 0,5 metro. Do ponto de vista pedológico, apresenta-se pouco evoluído, devido à topografia íngreme e dissecada onde se encontra. Deste modo, tem-se impossibilitado a formação de camadas espessas de solo. Então, no caso do CG, a camada do horizonte B é bem pequena, inferior a 0,5 metros, diferente da unidade PVG. Por que na unidade CG essa camada é de pequena espessura? Por conta de ser um solo que fica próximo a morros, né? Então, ele está sofrendo escorregamento, então não é um solo que vai se manter com uma boa espessura. É uma topografia íngreme, né? Pronto, aqui está mostrando um dos terrenos da unidade CG. O que significa unidade geotécnica, né? Eu ainda nem falei isso para vocês, mas eu acredito que vocês tenham noção. Unidade geotécnica são como bairros, digamos assim. Do mesmo jeito que a gente, numa cidade, divide em bairros, na geotecnia, a gente divide o território em unidades geotécnicas. O que seriam isso? Seriam trechos, né, territórios, né, divisão de terrenos, que possuem a mesma característica geotécnica. Então, no caso, seria uma área delimitada daquela cidade, em que os solos têm essa característica, são classificados como, por exemplo, CG. Então, eles fizeram algumas sondagens nessa unidade geotécnica. Então, o que isso quer dizer? Vocês, no trabalho de vocês escolheram um determinado terreno que está localizado nessa unidade geotécnica. E aí, eu solicitei para que vocês fizessem uma análise de fundações baseadas no resultado de sondagem SPT, que foi feita nesse trabalho aí, nessa dissertação. Que esse ensaio, ele foi um ensaio representativo para aquela unidade geotécnica. Mas, na vida real, o que se deve fazer? Vocês devem, né, tem terreno, e vocês vão fazer a sondagem no terreno de vocês. Mesmo que exista trabalhos científicos como esse, né, em que foram disponibilizadas algumas sondagens, mas aquela sondagem está aqui, ó. Não se sabe, aqui não está nem dizendo onde é que ela foi feita, ela é apenas representativa. Mas ela não é a sondagem da sua obra, né? Então, é só um trabalho que a gente está fazendo, né, um estudo científico,
mas na vida real, vocês vão ter que fazer sondagens especificadas na norma de sondagens. Então, aqui, por exemplo, ele escolheu um terreno, né? Ele fez o aluno lá fez a projeção da edificação aqui no terreno, e ele mostrou que as sondagens, elas estão localizadas em pontos não alinhados, que é uma das regras, né, de sondagem. Elas não podem ser feitas de forma alinhada, porque assim ela não vai mostrar pontos específicos, né, que podem mudar as características do solo. Então, por exemplo, num determinado alinhamento, você vai conseguir ver o desnível do lençol freático, se as camadas elas estão reduzindo de espessura ou aumentando, então mais ou menos isso você vai saber, você vai ter noção. Então, você tem a linha 1, 2 e você tem a linha 2, 3. Se você fizesse tudo alinhado, você ia ter só uma linha, as características só de uma linha. Então, no momento que você faz mais de um alinhamento, que seria a sondagem de pontos não alinhados, então você teria vários alinhamentos para fazer essa análise, né? Então, a análise seria mais aprofundada. Aí aqui está mostrando os pontos de estudo, e aqui os resultados. Ó, vocês estão observando que ele colocou as 3 sondagens uma ao lado da outra, mas não significa que elas estão no mesmo alinhamento. Do alinhamento 1 para 2, você observa que a rocha ela é inclinada, né? Ela é bastante inclinada, e isso numa distância pequena. Vocês observam que a sondagem foi feita num terreno de 27 metros de comprimento. Então, a distância do 1 para 2 é o quê? Menor do que a metade do de 27. Está em torno de quê? De menos do que 12, por exemplo, né? Então, em menos de 12 metros, você observa toda essa inclinação aí da rocha, né? De 25 para 15, 10 metros de desnível na rocha. Então, você observa mais ou menos como é que é a inclinação da rocha. Então, nesse caso aí, a gente já tinha pensado em assentar nossas fundações na rocha, só que é um problema, a rocha é inclinada. Então, já imaginou vocês assentarem uma fundação, por exemplo, metálica, né, numa rocha inclinada? Então, ia ficar uma ponta só, um cantinho da base da fundação tocando na rocha, o restante não ia tocar na rocha, né? Ia tocar no outro tipo de solo. Então, isso poderia provocar uma diferença, um recálculo diferencial entre os lados da fundação metálica, o que poderia provocar um amassamento nela. Porque um lado ia afundar, mas o outro ia ser impedido porque estava em contato com a rocha. Aí, na hora que houvesse o recálculo, a estaca poderia amassar, dependendo da carga que fosse aplicada, né? Da intensidade da carga. Mas isso poderia ser evitado, né? De acordo com a resistência desse metal, né? Dessa fundação. Mas mesmo assim, não impede de acontecer. Porque no momento que você impede um lado da fundação de recalcar, então não recalca de jeito nenhum, e o outro com certeza vai recalcar, então você está arriscando muito sua fundação. Então, existe muito tipo de fundação aí que vai ter dificuldade por conta que essa rocha é inclinada, certo? E aqui, ó, na sondagem 2 e 1, nós temos também uma inclinação da rocha, e vocês veem aí que é uma inclinação menor, né? Então, para um lado, ó, para o lado 1, o lado 3 e 2, a inclinação é bem maior do que em relação ao 2 e 1. No 3, no 3, ele é mais alto, a rocha é mais superficial no 3 do que no 2. E no 1, a rocha é mais superficial do que no 2. Então, quer dizer que a rocha está numa profundidade maior na sondagem 2, que é no centro da edificação, né? Mais ou menos. Então, aqui a gente sabe que o centro da edificação são onde estão os pilares mais carregados. E por conta disso, são os locais que estão suscetíveis a maior recalque. Além disso, é onde a rocha está mais profunda. Então, a gente vai ter que ter cuidado com relação a isso aí. O que mais que a gente pode estudar aqui com relação a essa sondagem? Ó? A gente observa que nas primeiras camadas, o NSPT é mediano. Ó, nós temos sondagem 7, 9, 10, mas aqui na sondagem 1, nós temos 27, NSPT 27. Então, o que isso iria significar?
Quando a sondagem é alta, por exemplo, 27, isso aí vai dificultar ou a escavação ou a penetração de fundações, né? Na análise de escavação, o que a gente conclui aqui na geotecnia até hoje, né? Na experiência de fundações, que a maioria dos equipamentos de escavação, eles não conseguem penetrar um NSPT de 27, né? O equipamento ele pode chegar até a quebrar. Existem muitas situações na prática hoje em dia, recente, de equipamento, por exemplo, hélice contínua quebrado, né? Da parte da hélice quebrada, por conta da rigidez do solo. Então, assim, é um exemplo que eu estou dando para vocês. Então, dependendo da capacidade de rotação, da resistência do equipamento de perfuração, muitos NSPTs, né, mais altos, eles impossibilitam a penetração dessas hélices, pode chegar a quebrar a hélice. Então, a gente teria que eliminar muitas fundações profundas por conta desse 27. Possivelmente. Mas, assim, existe uma solução. A gente poderia fazer a escavação dessa primeira camada, desses 27 aí, com algum equipamento mais robusto, mais resistente, e conseguir, né, no restante, aplicar a hélice contínua, por exemplo, ou a escavada. Só que aí, o que acontece? A gente teria que prever isso nos custos da nossa edificação. Por que eu estou dizendo isso? Porque, olha só, o 27 está no primeiro metro, né? É o NSPT do primeiro metro. Então, assim, a gente sabe que, por exemplo, se for usar estaca ou até tubulão, você vai ter que determinar um bloco de coroamento para as estacas. Então, na verdade, quando você for começar a cravar a sua fundação, a executar a sua fundação por estaca, por exemplo, você iria eliminar essa primeira camada, de qualquer forma. Por exemplo, se você fosse optar por um bloco de coroamento de 1 metro. Então, essa primeira camada, ela seria escavada, de uma forma ou de outra, ela teria que ser escavada, e a cravação mesmo, né, a execução da sua estaca, começaria a partir do primeiro metro. Então, esses 27 aí não iria interferir na sua execução. Mesmo assim, digamos, daquela determinada fundação escolhida. Mesmo assim, você teria, claro, que prever uma forma de eliminar essa primeira camada. Existem rompedores que poderiam fazer isso, né? Equipamentos capazes de fazer essa escavação. Mas, por exemplo, no 7 e no 8, no 9, no 10, até manualmente você conseguiria fazer essa escavação com a retroescavadeira, certo? Então, vamos ver aqui, a gente vai ter que olhar nesses perfis de sondagem qual é o maior SPT e qual é o menor SPT. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente observa que nessa sondagem 3, o maior encontrado é o 15. E aqui no 2, o maior encontrado é o 11, né? Não, tá aqui, tem um 13. Ah, tá aqui, ó, gente, tem 47, 51, né? Parece que é 51. Então, o maior do 2 é 51. O maior aqui do 3, na verdade, tem um 20 aqui embaixo. E no 1, o maior também 51. Certo? Então, a gente teria que usar esse valor como sendo o valor de limite impenetrável das fundações, por exemplo, por estacas. Porque no caso aqui, essa análise só seria feita se fosse uma profunda, né? Porque na profundidade que a gente está analisando 51, só se fosse uma fundação profunda. Então, a gente não sabe, né, se no terreno de vocês seria equivalente à sondagem 3, A2 ou A1. A gente também não sabe, porque pela variação das sondagens aqui, a gente vê uma diferença boa. Possa ser que até no terreno de vocês, a gente tem que pensar nessa possibilidade, tem a variação também. Né? Você pode vir a observar um SPT cuja sondagem seja maior do que esse 51. Possa ser que você encontre, né, em algum metro aqui, um solo de resistência menor ou maior do que o que está aqui. A gente sempre vai pensar nessa possibilidade. Mas pelo que a gente está vendo aqui, ó, o SPT menor, o que eu estou observando aqui, tem um de 6 aqui, 5,
Nesse aqui tem de 8. Então, o menor aqui que eu estou observando é um de 5. Tem 5, 6, 7. E a gente observa que a camada de NSPTs baixos é bem espessa, né? É bem maior do que as camadas de SPT mais alto. As primeiras camadas têm um SPT um pouco mais alto, mas no meio nós vemos um SPT baixo, uma camada espessa de SPT baixo, e chega a uma determinada profundidade que o SPT aumenta muito. Então, é um solo bem problemático esse daqui. É até um dos mais simples que a gente tem no trabalho, porque os solos de Florianópolis e de Santos são solos muito problemáticos. Esse aqui é um problema para a gente. Porque, por exemplo, se eu fosse usar uma fundação rasa, eu poderia assentar no máximo até 3 metros, né? Dependendo da fundação. Por exemplo, sapata eu poderia assentar em 3 metros, mas radier, alguns tipos eu poderia assentar em 3 metros, outros não, né? Porque existe espessura máxima para o radier. Mas bloco, se a gente fosse usar, né? Poderia usar aqui nesse caso, nas primeiras camadas. Mas aí a gente ia ter que analisar a questão da interferência de bulbo de tensões, porque logo abaixo essa camada de SPT médio, que tem aqui 10, 9, não é um SPT ideal, mas é um SPT de capacidade média. Dependendo da construção, se for uma construção de pequeno porte, dá certo esse NSPT aqui de 10. Se for uma construção de médio porte, possa ser que dê certo, né? Tem que ver as cargas, a capacidade de carga. Agora, se for uma edificação de elevado porte, aí, gente, a gente tem que eliminar, porque fundações rasas. Porque esse solo aqui precisaria de fundações maiores, a gente sabe que para construções de elevado porte, necessitariam de sapatas ou de radier grandes. Se você usasse várias sapatas de grande diâmetro, você poderia observar, dependendo da distância entre as sapatas, interferência de bulbo de tensões, o que iria aumentar o bulbo e atingir essa camada mole aqui, que aqui mostra que é um silt arenoso, pouco compacto, a medianamente compacto. Não é um solo bom, porque é um solo de NSPT baixo, 5, 6, 7. Então, fundações rasas aqui, a depender da obra, não seriam adequadas. Porque, assim, por mais que fosse de médio porte, digamos assim, ainda há o perigo do bulbo atingir. Eu não sei se vai atingir. Para saber, a gente teria que fazer a análise, né, que eu falei para vocês, teria que fazer o pré-dimensionamento das sapatas, ou dos blocos, ou do radier, teria que avaliar se haveria interseção de bulbos, teria que avaliar se ela iria atingir esse solo mole. Então, eu só teria essa certeza na hora de analisar, mas eu estou fazendo aqui uma análise prévia junto com vocês. Eu nem sei se realmente qual é o porte da obra, que a gente ainda vai verificar. Outra coisa que a gente observa, muitas estacas, elas poderiam, por exemplo, ser assentadas acima da rocha, né? A gente tem aqui, por exemplo, NSPT de 24, de 41, de 42. Por exemplo, digamos que eu queira assentar a minha fundação no 24. Digamos que a capacidade de carga no 24 alcançaria uma resistência de ponta boa para aquela obra. A obra não é tão grande. Então, nesse caso, a gente teria que pensar, porque a gente viu inicialmente que esse solo é cheio de matacões. Possa ser que esse 24 aí seja por conta de matacões. A gente não sabe. A gente vai confiar? Não vai, né? Então, assim, eu não quero assentar, como engenheira geotécnica, eu não quero meu projeto assentando em um local diferente da rocha, nesse caso, por conta que ele é cheio de matacões. Então, a gente pode se surpreender com isso. Então, eu quero que realmente ele atinja a rocha. Então, nesse caso, eu vou ter que optar por fundações que consigam atravessar matacões. Disso aí eu já tenho certeza, né? E fundações que consigam atravessar NSPT de 41, de 51, certo? De 49. Então, daqui a gente já teve os critérios, os requisitos no nosso projeto. Sim, gente, e o nível d'água, certo? Isso é muito importante. Ó. O nível d'água está a 20 metros. Para atingir a rocha, tem pontos que eu não passo pelo nível d'água, mas tem pontos que eu passo. Então, eu vou ter que considerar que eu vou ter que atravessar o nível d'água, já que tem possibilidade de eu atingir pontos com o nível d'água. Então, essa fundação vai ter que atravessar o lençol freático, né? Agora, vamos falar um pouquinho sobre a vizinhança da obra. Então, no caso, ele poderia usar mais de um tipo de fundação profunda, ou se escolhesse uma que vai passar pela água, botasse todas iguais?
seria mais viável ou não? Então, é o seguinte, na análise de fundações, a gente vai analisar uma por uma, a gente vai começar das rasas e depois a gente vai progredindo. No caso, a gente vai dar mais barata para mais cara. A primeira análise vai ser bloco, depois sapata, depois radier, depois broca, depois escavada, depois a gente vai para Strauss, sim, antes da escavada tem a Strauss, aí a escavada, aí nós temos as pré-moldadas, a de concreto, a de madeira e a de aço, aí depois a gente vai vir hélice contínua, ômega, entendeu? Até chegar na raiz, em tubulão, ar comprimido e raiz, que são as mais caras. Então a gente vai analisar todas. Digamos que depois de analisar todas, a gente viu que 3 daria certo. Então, assim, a gente realmente, no projeto, quando você termina o projeto, você não pode simplesmente só colocar que você, digamos, eu escolhi a metálica. Pronto, vou botar só que aqui vai usar a metálica. Você não vai fazer isso. Você vai dizer que todas que são possíveis. Ah, foi possível a sapata, a metálica e a madeira, por exemplo. Aí você vai colocar lá. Por quê? Porque você ainda está elaborando seu projeto. Digamos que durante a escavação, lá no dia que começou a escavação para começar a obra, você descobriu informação, e aí aquela sua primeira opção, que era sapata, não vai mais poder. Então, você já fez a análise, você já sabe que as outras duas que dá certo é madeira e metálica. Então, você já toma uma decisão mais rápida, e você já pensa numa solução. Entendeu? Então, no trabalho de vocês vão fazer a análise de todas e vão ter que especificar quais são as fundações tecnicamente viáveis. Digamos, Sim, foi 3. Aí então, você vai... no caso, se fosse assim, porque no meio aí, na 2, seria abaixo do nível da água, certo? Então, no caso, eu usaria um tipo para esse ponto e para os outros pontos eu usaria outro tipo, ou no caso eu usaria o mesmo tipo para todas. A mesma que eu usei que vai passar do nível da água, eu uso para outras duas. Seria mais barato ou não? Pronto, muito boa sua pergunta. Gente, eu até queria que vocês realmente perguntassem pelo áudio, porque quando a única coisa que eu estou vendo aqui é o slide, eu não consigo ver as mensagens. Aí realmente vai precisar que vocês perguntem pelo áudio. Então, muito boa, muito importante essa pergunta dele. Se ele não perguntasse, talvez até passasse despercebido por mim, porque realmente faz parte. Ó. Dependendo da obra, possa ser que realmente você consiga optar por mais de um tipo de fundação, certo? Então, o engenheiro ele vai fazer análise. Por exemplo, se for uma obra de pequeno porte, o que uma obra de pequeno porte nos diz? Nos diz o valor que você vai gastar naquela obra. Então, para o valor que você vai gastar naquela obra, possibilita que você apenas escolha um tipo de fundação, por conta dos gastos que você vai ter. Aí, por exemplo, se a obra for de médio porte, por conta do que você vai gastar numa obra de médio porte, ela possibilita que você escolha 2 tipos de fundação. E numa obra de alto porte, de elevado porte, você pode escolher até 3 tipos de fundação. No caso, analisando de forma econômica, certo? Economicamente, é viável que você escolha até 3 tipos de fundação numa obra de alto porte. Só que, assim, é claro que no momento que você escolhe 3 tipos de fundação diferentes, você está aumentando muito os gastos. Você vai evitar isso em qualquer tipo de obra. Na de pequeno porte, não se confirma, né, a viabilidade econômica de você usar mais de um tipo. Então, na de pequeno porte é obrigatório que você só use um. Então, dependendo da obra, a gente vai ver aqui ainda como é que é a obra, possa ser que você realmente consiga usar mais de um tipo. Vamos dizer que essa obra me permita escolher mais de um tipo de fundação. Então, nesse caso, sim. Nesse caso, você poderia optar por fundações que podem passar pelo lençol freático e outras que não precisem passar pelo lençol freático. Só que aí você vai analisar. Bem, será que não valeria a pena, já que eu vou realmente precisar de uma fundação que passe pelo lençol freático, vou ter que gastar com ela, será que vale a pena eu gastar também com outro tipo de fundação, só porque ela não permite que passe pelo nível d'água? Então, assim, de uma forma ou de outra, você vai ter que colocar a fundação que passe pela água, que é mais cara.
Aí você vai escolher, além dela, uma fundação que não passa, só porque ela não passa pelo lençol freático, entendeu? Então, você vai ter que justificar o uso. Se justificar economicamente o uso de mais de um, se aquilo realmente for mais econômico, você opta. Mas se for mais econômico só um dos tipos, porque, por exemplo, existem fundações que, pelo número de estacas, né, o preço vai aumentar muito, digamos assim, né? Dependendo de eu ter que usar vários tipos de aquele tipo de fundação, né, uma grande quantidade daquelas fundações, o valor vai aumentar muito, então vale mais a pena eu gastar com o equipamento de uma fundação que não passa pela água e executar algumas fundações que não precisem. Só que assim, você tem que saber se naquele ponto não vai passar pela água, né? Então, você vai ter que analisar, verificar se aquele ponto onde você vai executar aquela estaca não tem água. Aí, naquele ponto, você sabe que vai ser aquela estaca. Mas naquele outro ponto tem água. Então, você vai ter que também saber qual a localização, né, dos pontos. Uma dúvida. Também tem que levar em consideração se... Porque existe a possibilidade da gente comprar não, alugar a bomba para rebaixar o lençol freático, né? Então, a gente pode ver isso se compensa mais alugar a bomba e rebaixar o lençol e usar uma fundação que não necessita necessariamente passar pelo nível d'água para comparar os preços, porque se compensar mais alugar a bomba, é mais viável, né? Isso, com certeza. Só que olha só aí onde é que tá, né? Ela tá a 21 metros, então a bomba tem que ser muito potente, né? Para conseguir rebaixar. E ela vai, só nesses pontos que foram analisados aí, vai ter que rebaixar 4 metros de água. E aí realmente você vai analisar se for viável. Agora, assim, quando você rebaixa o nível d'água, você meio que enfraquece o solo, sabe? Você sabe que aquele solo ele vai ser um pouco enfraquecido. Você tem que ver também essa questão da técnica, né? Se vai trazer enfraquecimento para a sua fundação. Mas isso aí realmente acontece. Outra coisa, também tem outros métodos de rebaixamento de nível d'água. Você pode cavar um poço próximo, e aí a água fluir para o poço, numa velocidade em que você consiga executar e esperar o endurecimento daquele concreto. Também tem isso, né? Tem que esperar o concreto endurecer para poder a água voltar para lá. Então, é um tempo... Mas aí você pode fazer essa análise sim. Mais alguma coisa? Desirrei, uma dúvida. Por exemplo, se falar, como o Renan falou, e se for baixar o nível do lençol freático, o bombeamento, aí tem que ser feito o poço também, né? Porque, por exemplo, se voltar em tempo de chuva, aí pode ser que essa chuva tenha contato direto com as estacas, com o tipo de fundação que for escolhido. Aí tem que ter o poço, mesmo com bombeamento, né? Ou não? Não. Mas Porque não, existe... não tem o risco do lençol, em época de chuva, aumentar, subir de novo, não? Sim, estou entendendo. Você está falando assim, se por conta do aumento de volume de água, ele subir de novo e aquele poço não ser suficiente. Mas você pode abrir mais poço, entendeu? Mas sempre é indicado, poço ou só com bombeamento, às vezes pode dar certo. Não, eu só estou dizendo que existe mais de uma possibilidade. Tem casos que você pode optar só pelo bombeamento, outro caso só pelo poço. Pode acontecer de você precisar dos dois, sim, mas aí eu só estou dizendo a você que, por exemplo, se aquele número de poços que você fez não for suficiente, você abre mais poços. Mas digamos que não tem mais como abrir mais poços, aí realmente você vai ter que colocar uma outra metodologia, que é o bombeamento, sim. Tá ok. Então, agora a gente vai falar da obra, né? Aí o terreno escolhido, ele mostra aqui, ó, como que é a vizinhança. Essa foto que eles colocaram é pequena, né? Não dá para eu ter uma noção do que está mais ao redor, então era importante que, além dessa foto, tenha outras fotos, né, para a gente ver mais informações. Aqui eu só consigo ver poucas edificações. Mas, assim, as mais próximas, a gente vê que tem um prédio de médio porte, tem residências, né? Ao lado tem estradas largas, né? Rodovias, e o outro lado aqui tem uma rodovia menor, né? Mas é um local assim que a gente vê que tem muitas construções.
Até porque ele falou que essa unidade geotécnica fica no centro de Florianópolis, então a gente já entende, até por essa foto, que é um local bem urbanizado, né, que existem várias construções. É um local que, por exemplo, possa ter presença de hospitais, escolas, né, essas coisas. Igrejas. Aqui ele está falando que tem um corpo de bombeiros próximo de um lado e um hotel do outro lado. Então, assim, se tem hotel, se tem vizinhos, né, residências de habitação, habitacionais, o que acontece? Existe problema da questão de vibração e de ruído que não pode afetar essa vizinhança, né? Então, a gente sabe que existe as leis de código, os códigos que limitam o ruído. Então, se houver ruído aí acima do limite, então pode ser processada, né, a empresa, e o que mais pode acontecer também impossibilitar a execução, né, parar a execução. Aí você vai, traz todos aqueles equipamentos, vai parar a execução no meio da obra. Então, a gente já pensa aqui que existe, que aquelas fundações que fazem ruído e que provocam muita vibração, não podem ser utilizadas. Até porque, se for provocar vibração, você vai ter que fazer um laudo, né, pericial de todas aquelas residências que podem ser afetadas. Você vai ter que fazer o laudo pericial de todas elas. Por quê? Porque se acontecer de você construir aquela obra, mesmo que a vibração seja pequena, mesmo que você se garanta de que não vai afetar, mas os vizinhos, eles podem aproveitar-se daquela ocasião e dizer que foi por culpa da sua obra, às vezes nem é, né? Então, mesmo assim, é importante que você faça o laudo pericial ao redor para poder evitar esse tipo de situação, né? E depois você comprovar que não foi culpa sua. Mas mesmo assim, gente, se você sabe que vai ter vibração e que elas vão trazer danos, que adianta você fazer o laudo pericial? Você vai fazer, mas você também sabe que vai trazer problema e que você vai ser condenado. Então, nessa situação, você não vai nem trazer esse tipo de construção para aí, certo? Então, nessa situação aqui, não pode nem causar vibração, nem ruído. Ele diz mais aqui sobre a construção. A edificação a ser construída é um edifício multifamiliar, composto por um pavimento térreo, mais 8 pavimentos tipo. Em cada pavimento tipo, há 2 apartamentos idênticos. A edificação possui um total de 20 pilares, distribuídos ao longo do terreno, que transmitem cargas de 365 a 1.500, provenientes dos pavimentos para as fundações e posteriormente ao solo. Então, assim, aqui a gente tem informação sobre a carga menor e sobre a carga maior. A gente tem também informação de que é uma estrutura de concreto armado, né, formado por pilares. A gente também sabe a quantidade de pavimentos, ó. Tem 9 pavimentos, um térreo mais 8. Sim, outra coisa também que a gente vê nessa imagem que são as dimensões do terreno, que eu esqueci de falar para vocês, ó. De 53 por 48 aproximadamente, numa área de 2.609 metros quadrados. Então, a área bem grande, né? A obra, ele vai trazer aqui, ó, a planta, ele traz as dimensões da planta, não traz as dimensões da planta. É importante, viu, gente? Tem que ter. Ó, aqui ele dá as dimensões do terreno, mas eu também preciso das dimensões da planta, ó. Ah, tá aqui, ó. Ele traz as cotas, então eu teria que somar para poder saber. Ó, 274 com 20, com 400. Então, aqui, gente, para economizar na apresentação, é bom que você já faça essa soma antes, né, para colocar aqui do lado. Ó, deixa eu só ver aqui. 400, 700, 1.400... 200, uns 1.700, né? Centímetros, 1.700 centímetros. Aqui são 17, né? Metros. Então, aqui, ó, ele vai ocupar 17 metros, tem disponível por 53, então vai ter um espaço bem maior do que o ocupado pela construção, né? Então, realmente, essa obra, ela é acessível, no caso, o canteiro de obras é bem acessível a equipamentos de grande porte, a equipamentos pesados, né? Também por conta que aqui, ó, a gente observa que o NSPT superficial não é um NSPT ruim, é um NSPT médio, né?
tem NSPT de 10, se fosse NSPT de 5, aqui no CETA ainda não é um SPT tão bom, teria que fazer a avaliação se dá certo alguns equipamentos. Então, assim, essa questão de saber se o tamanho do equipamento pode ser acessível aqui e se o peso do equipamento pode ser suportado pelo terreno, pelo NSPT. Então, nesse caso aqui, pelo NSPT, equipamentos muito grandes não seriam interessantes, mas pelo espaço dá certo. E também as vias, né? As vias ao redor, a gente observa que são largas, então elas são acessíveis ao transporte de equipamentos de grande porte também. Pronto, aqui são as cargas de todos os pilares, para a gente ter uma noção de quantos, por exemplo, digamos que eu escolho um determinado tipo de sapata, de sapata ou de estaca, quantas seriam necessárias, por exemplo, para um determinado pilar? Pilar 1 eu precisaria de quantas estacas? Se fosse sapata, né, para o pilar 1, que é 366, uma sapata de um tamanho, mas vizinho a ele tem um outro pilar que exige uma sapata maior. Então, eu vou fazer o desenho das sapatas aqui ao redor dos pilares, necessárias a cada pilar, e vou ver se essas sapatas, elas não vão gerar sapatas associadas, alavancadas, ou se os bulbos delas não vão se encontrar. E lembrar que quando os bulbos de duas sapatas se encontram, o bulbo fica maior e possa ser que alcance a sapata vizinha, que ela, se fosse sozinha, nem ia alcançar. Também tem que ver essa questão aí. Então, por isso que é importante eu saber as cargas de todos os pilares, para eu saber o espaço ocupado, necessário para ser ocupado pelas fundações, né? E saber essa distância aqui entre eles, para saber se dá certo usar uma determinada fundação. Por exemplo, se eu fosse usar tubulão, eu teria que colocar um tubulão em cada um desses pilares. Aí eu teria que ver o tamanho que o tubulão teria que ter e a distância entre eixos, se iria atender à norma. Daí eu ia ver se realmente é possível executar tubulão nesse projeto. Porque possa ser que tecnicamente, né, para aquele SPT dê certo, mas por conta do arquitetônico, do projeto estrutural, aí vai impossibilitar essa fundação. Então, tem que ver essa questão aí. Possa ser que eu possa usar mais de um tipo de fundação e dê certo. Também tem essa questão, né? Pronto, aí aqui, ó, ele mostra o detalhamento de cada pilar, porque é importante você saber tanto os dois lados, né, a dimensão dos dois lados do pilar, para poder você dimensionar seu bloco de coroamento, né, a sua sapata. Pronto, agora a gente vai fazer o estudo de viabilidade técnica. Ele colocou estabilidade técnica, no caso, é viabilidade técnica,